Olá, estamos aqui nessa nova série de vídeos que estamos fazendo no Shakti Tantra Yoga, respondendo a perguntas de nossos seguidores, a pessoas que frequentam nossa página do Instagram. E entre essas perguntas que nos enviaram, não, temos uma bem interessante, porque eu gosto muito da história mesmo do yoga, do tantra, não? Enfim, de toda o que é a filosofia e as práticas da Índia e da China, de Oriente em geral, que é a interface entre o Tantra e o budismo tântrico, certo? E esse é um tema, desde já, para quem está um pouco interessado em história e tem assim um contexto para o que vamos a falar, não? É bem polêmico, certo? Sobretudo, não? Aí temos que começar a falar sobre um tema histórico mesmo, que as datações, certo? E as considerações de determinados textos e determinados movimentos, não só o Tantra, o Yoga, o budismo tântrico especificamente, o Vajrayana, não? De quando começam na Índia. Em realidade, toda a datação histórica na Índia é bem complexa, não? Fundamentalmente, não, porque os indianos têm uma noção do tempo e, sobretudo, a cultura antiga, as culturas, não? Porque sempre falo, a Índia não é atualmente, nem era muito menos na época, nos distintos períodos, uma unidade cultural. É um grande mosaico cultural, não? Em donde há um mainstream que se chama cultura védica, que articula um discurso como se fosse a cultura da Índia, mas em realidade, como falam, não é guarda-chuvas, não? Do mainstream, podemos dizer, daquela cultura, não? Que corresponde fundamentalmente a um determinado extrato populacional, não? A determinadas castas, as duas primeiras, e que de alguma maneira sempre controlou ou se quis manter e considerar no controle sociocultural, religioso, político, econômico, não? E a partir disso estabeleceu um discurso de que a Índia é védica, não? Mas a Índia em realidade é profundamente diversa, não? Religiosa, culturalmente. E nessa visão de um tempo muito diferente do ocidental, não? Em donde não existe essa historicidade que nós temos linear, que nós aprendemos na escola, onde todo mundo diz antes, depois de Cristo, no período medieval, Renascimento. Temos uma história bem linear, não? Muitas vezes no livro de história vê essas linhas do tempo, não? Onde colocamos. Isso não é como pensa Oriente. China tem mais uma linearidade, entre outros aspectos históricos, mas a Índia sempre, como algum historiador antropólogo já falou, não? O tempo na Índia é como uma fita de Möbius. E quem não sabe o que é, pesquisa o que é uma fita de Möbius. Ali, não? A historicidade da Índia, o tempo histórico na Índia, não? É como um círculo que parece que são duas coisas, mas são uma. Enfim, aí, é um paradoxo. Isso ele está querendo falar. Então aí acontece que, geralmente, porque quando temos que falar de interface entre budismo tântrico e tantrismo, não? Temos que começar a ver datas. Quem que veio primeiro, não? O budismo, o tantrismo, não? Quem influenciou quem? O tantra no budismo, não? O budismo no tantra, não? O budismo tântrico criou um movimento tântrico para o século V, ou o tantrismo é que não realmente influenciou e modificou o budismo. O tantrismo estava antes que o budismo, é mais antigo, não? Então, isso são grandes discussões e, obviamente, aqui vou mostrar um pouco mais meu ponto de vista, vou plantear o problema, mas vou falar mais do meu ponto de vista. Primeiramente, não sobre a antiguidade do budismo e do tantra. A antiguidade do budismo, não, como podemos ver, não, no século VI a.C., não colocar a Buda, certo? Fica muito mais claro, não? No século VI a.C., não, surge o budismo, surge esse personagem, Buda. Aí podemos discutir se é um personagem histórico, mítico, há discussões sobre isso, mas, enfim, mas claramente nesse período começa um desenvolvimento do budismo, não? Assim, na Índia,
E ele passa por todo um processo, não? O budismo também, não? Como todo elemento, qualquer elemento de qualquer cultura, religiões inclusive, não? Ele vai se desenvolvendo e evoluindo, tendo etapas, não? Então temos as etapas do primeiro budismo, o Hinayana, o pequeno veículo, depois, não? O Mahayana, o grande veículo, não? Sendo assim muito sucintos, não? Um budismo que era uma revelação mais para uma elite ou para poucos, não? Um pequeno veículo, não? Um budismo Mahayana, um grande veículo, não? Que quer receber a humanidade inteira, que é uma revelação para todos, não? E um Vajrayana, um budismo tântrico, não? Que aí já a coisa começa a se complicar um pouco para definir de uma maneira tão simples o que é o budismo tântrico, não? Que obviamente já é posterior, não? O budismo tântrico, não? Se o budismo começa 5 séculos antes de Cristo, certo? Já o budismo tântrico começa, já, como as datações são difíceis, mas na era cristã. Então há um desenvolvimento do conceito do budismo. E como é o budismo, esse budismo primeiro Hinayana, chega ao budismo tântrico, não? Que é um budismo que acontece mais no norte da Índia, que incluso, não? Onde vai se instalar mais com força, não? E vai terminar criando até uma teocracia, não? Vai ser no Tibete, não? O Tibete basicamente, não? Foi um país durante muito tempo, não? Durante literalmente centos de anos, não? Um país teocrático, em onde o budismo tântrico literalmente governava aquele país, certo? Então, já o Tantra, não? Temos opiniões muito diversas sobre quando ele começa, não? Muita gente coloca o Tantra a partir do século V da era cristã, 1000 anos depois do Buda. Mas é nesse momento quando ele começa a ser colocado por escrito. E isso é uma grande discussão no Oriente, não? Algumas pessoas, como estudiosos como David Gordon White, e eu acho muito isso, não? Ele fala, na Índia, sobretudo nesse período, quando algo começava a ser colocado, sobretudo Tantra, o movimento tântrico, por escrito, é porque já, não? Havia um longo período de desenvolvimento, começava a haver uma decadência da prática e da tradição oral e se começava a escrever com uma maneira de que não se perdesse um determinado conhecimento, de que ficasse registrado. Então, sempre, toda data de uma determinada escola, representada por um texto, é uma data já, não, de que podemos falar, não, já bem posterior e decadente, não, do momento de florescimento dessa determinada escola. Então, em realidade, não, quando falamos de textos tântricos que começam a partir do século V, não, estamos falando de uma tradição que pode ser muito antiga, não, e que realmente, não, como os que colocam ele mais na antiguidade, pode derivar, eu acredito que em determinados elementos sim, até das culturas, não, do Vale do Indo, que são pré-védicas, não? Literalmente, por mais que há movimentos que dizem que não, que a cultura védica em realidade está baseada na cultura do Vale do Indo, que não existe período pré-védico, não? Tudo é discutível, não é? Mas eu acredito que sim, existe um período pré-védico e que a cultura do Vale do Indo se diferencia em grande medida de uma cultura védica que depois, não, é nessa passagem do Vale do Indo para o Vale do Ganges, não, e dos reinos justamente Mahajanapadas, há uma mudança cultural muito grande, certo? Que faz a prefiguração de uma antiga cultura do Vale do Indo para a configuração do que vai ser uma cultura védica, certo? Então, que o tantrismo representa, de alguma forma, todo um processo cultural que vai pegar o que veio, que restou daquela cultura do Vale do Indo e praticamente, podemos dizer, tudo aquilo que não foi assimilado, mesmo que depois tenha sido assimilado pela cultura védica, que era uma cultura hegemônica, uma cultura castas, não? Que corresponde realmente a casta e etnias, em um sentido, em cima, não? E que então tudo que é o underground da Índia, de outras culturas, de outros movimentos culturais que vêm de mais antigo, que vão se desenvolvendo, são absorvidos pelo movimento tântrico.
Então aí o movimento tântrico se torna difícil de definir, não? Porque praticamente assim, como podemos chamar que a cultura védica é o mainstream que está por cima, não? O movimento tântrico, um underground, não? Que em donde se vão cocinando nesse caldeirão influências muito diversas, em etapas históricas muito diversas, não? E que finalmente, por condições que são largas, uma longa história de falar aqui, não? A partir mais ou menos de meados do primeiro milênio do século V, começam a se colocar em determinadas regiões da Índia por escrito e surgem os tantras como escrituras, certo? Mas o movimento tântrico pode ser tão antigo como a cultura indiana. Então, e aí a interface justamente entre a cultura, entre o budismo tântrico e o budismo e o tantra, não? E o movimento tântrico, certo? Dito tudo isto, que parece meio cansativo, que uma história é importante porque para falar de algo histórico temos que ter um mínimo contexto, certo? E o contexto muito mais complexo que estou falando, estou tentando sintetizar muito, uma história muito rica, muito complexa e muito interessante, aliás, para quem curte isso, não? Mas vamos lá, não? O que traz o Tantra basicamente, não? O tantrismo muitas vezes é chamado de Shaktismo, é o culto da deusa, certo? Quando vamos para o budismo Mahayana e Hinayana, nós não vemos, não? Em um princípio, praticamente figuras femininas, não? Isto e incluso, não, para quem é budista, sempre que falo isto, começam uns debates sérios e até se sente como algo agressivo, mas, enfim. Se você vai, não, para o planteo justamente da lenda de Buda e tudo, até há um corte misógino, é muito como é planteado, não, todo o budismo original, não? Como a maioria do que acontece no Oriente, que vai acontecendo em religiões orientais, não? A mulher sempre é uma protagonista secundária, ou não existe, ou é uma protagonista negativa, certo? E, por exemplo, o longe que está a lenda original de Buda, não? Por exemplo, do tantrismo, não? E da influência tântrica posterior, não? No budismo, está, por exemplo, bem no princípio, quando o Buda ainda é Gautama, é o príncipe, não? Do reino, e um dia ele acorda depois de uma grande orgia, não? Com todas as suas esposas, não? E com as que obviamente teve sexo aquela noite, bebeu, não? E vê elas jogadas, dormindo, e acha detestável, como se vamos à questão, esses corpos, não, femininos jogados, não, no chão, que haviam bebido, que haviam transado, não, e ele decide sair do palácio, não, enjoado por essa visão, não, essa é uma visão totalmente não tântrica, não, como motivação para você sair para o mundo, certo? Isto para mostrar bem como culturalmente uma grande transformação, não, no conceito do budismo para chegar ao budismo tântrico. Porque qual é a característica do budismo tântrico? Não? As figuras femininas, as taras, as deusas inúmeras, não? As dakinis, uma série de personagens femininos que começam a se transformar, não? Justamente numa interface de relação justamente do que podemos chamar um princípio espiritual, não? O que seria o nirvana com o samsara, não? E aí vamos para aquele ponto, não? Que a grande mensagem do budismo tântrico é justamente que samsara, a roda do mundo, e nirvana são a mesma coisa. E que uma das formas em donde nós entendemos isso, não, é através dessa união do masculino e do feminino, desde o sentido espiritual até o concreto, não, a concreta situação física do acto sexual. Omni Padme Om, não, aquele famoso mantra, não, que quer dizer, não, o diamante, está no lótus, é justamente uma metáfora do acto sexual, não?
como se llama justamente Vajrayana, budismo tântrico, porque o poder Vajra, que significa tanto raio, como significa joia, como significa pênis, não? Em um sentido, o poder gerador, entende? Poder divino de criar, não? E lotus, não? Como literalmente como receptáculo, como útero, como yoni, como vagina, como princípio que recebe tudo isso, não? Justamente nesse momento ali, quando, não, temos a base do Vajrayana, que é, não, que de alguma forma toda, não, nossa manifestação é esse encontro, não, entre Vajra e o Lotus, não, ali, e que quando entendemos isso, entendemos, por um lado, a transcendência desta existência como samsara, e que esta mesma existência transcendida em um olhar de união se transforma em nirvana. Não? E esse é todo o mistério do Vajrayana. Não? E que isso não acontece só num sentido místico e meditativo, senão aconteceria também através de práticas físicas individuais dessa união no corpo, incluso, não? Como você vê muitos tankas, não, tibetanos, em onde você vê, não, as taras, as deusas, não, em união com, não, com personagens masculinos, não, com bodhisattvas, não, essas uniões, não, que essa união não só é uma união mística, não só uma união interna, energética, sino que também era celebrada como uma união real, não, como no tantrismo. Então, em um sentido, para mim, vendo todo esse processo de como originariamente era o budismo Hinayana, as práticas do budismo Hinayana, o discurso com respeito ao feminino do budismo Hinayana, não? Incluso depois do Mahayana, não? O discurso do budismo tântrico cria uma diferença enorme, há um fator novo, o fator do feminino, o fator da Shakti, que não estava antes, portanto, que é introduzido pelo Tantra. Então, não é o budismo que influencia o Tantra, senão o Tantra, que quizás seja mais antigo que o budismo, que influencia o budismo, não? E a partir dessa visão, em onde, não, o mundo deixa de ser simplesmente o samsara, uma roda de dor constante, não? E uma ânsia só por uma libertação no nirvana, não? Se transforma nesse sentido, não? Que a dor já não estaria no mundo em si, como uma proposta mais do budismo original, não? Sino que a dor estaria em como eu olho para o mundo. E que quando eu me encontro nessa, quando eu volto para, podemos dizer, essa união primordial, não? Entre Vajra e Lotus, não? Aí eu consigo, então, abrir minha visão, ter a iluminação que me permite entender que samsara e que nirvana são a mesma coisa quando meu olhar se ilumina, se revela a partir dessa união. Não? E isso é um papo absolutamente tântrico, não? Que é absorvido pelo budismo e colocado, e aí é complexo como isso entra, como se transforma em liturgia, como vai se modificando nas etapas de evolução do próprio, desde o Ekvajar Tantra, o primeiro Tantra budista, até depois, até atualmente, o budismo tântrico atual, não? Que por mais que muito antigo, não? Obviamente ele sofreu uma evolução desde o princípio até agora, certo? Aí já é uma história muito longa, mas só para essa situação, não, de falar porque acredito nessa evolução em donde dentro de um budismo, em donde num primeiro momento o mundo era dor, não havia, o feminino praticamente não existia e havia uma ânsia de libertação, não, da roda do samsara, que é o mesmo dizer que a roda kármica, uma versão budista do mesmo tema, não, para um nirvana, para uma espécie de mukti, de libertação, não, assim, estamos tratando os mesmos temas que sempre obsessionaram na Índia, não? O mundo como uma cárcere, não? E algum processo de libertação espiritual, não? E aí a tensão entre samsara e nirvana. E a resolução, não? A resolução tântrica, há várias resoluções, não? Cada filosofia e religião na Índia lida com como você resolver esses problemas. Dentro do tantrismo, como dizer, olha, não, o dor e do mundo, não, o mundo não é dor em si. É como nós olhamos que provoca a ilusão ou a dor, não?
Portanto, se nós mudamos, transcendemos, nos iluminamos, esse olhar, não, a partir de recompor-nos numa unidade básica, Shiva Shakti, Vajra Lotus, como você queira chamar, não? Assim, tudo isso, nós temos a possibilidade de uma revelação que nos permite ver transcender esse mundo de dor, nos permite transcender incluso a necessidade de uma liberação como algo que é oposto ao mundo, e encontramos novamente essa unidade de que Samsara e Nirvana são a mesma coisa. Espero que, para quem está escutando, quem fez a pergunta, tenha dado alguns elementos interessantes para pensar, e para quem aí está ouvindo, tenha conseguido achar interessante e não muito complexo e cansativo este vídeo. Obrigado. Até a próxima.